Mishnah de Rosh Hashanah. São 4 dias no ano que servem como ano novo, cada um com um propósito diferente. No primeiro de Nissan é o ano novo para os reis. É a partir desta data que os anos de governo de um rei são contados. E o primeiro de Nissan é também um ano novo para a ordem dos festivais, pois determina qual é considerado o primeiro festival do ano e qual o último. No primeiro de Elul é o ano novo para dízimos de animais. Todos os animais nascidos antes dessa data pertencem ao ano do dízimo anterior e são dizimados como uma única unidade, enquanto os nascidos após essa data pertencem ao ano do dízimo seguinte. Rabi Elazar e Rabi Shimon dizem: o ano novo para os dízimos de animais é no primeiro dia de Tishrei. No primeiro de Tishrei é o ano novo para contar anos, como será explicado na Guemará, para o cálculo dos anos sabáticos e dos anos jubilares, ou seja, a partir do primeiro de Tishrei, há uma proibição bíblica de trabalhar a terra durante esses anos. Para o plantio, para determinar os anos da orlá, o período de 3 anos a partir do qual uma árvore foi plantada, durante o qual seu fruto é proibido. E para os legumes do dízimo, uma vez que os legumes colhidos antes dessa data não podem ser dizimados juntamente com os legumes colhidos após essa data. No primeiro de Shevat é o ano novo para a árvore. O fruto de uma árvore que se formou antes dessa data pertence ao ano do dízimo anterior e não pode ser dizimado juntamente com o fruto que se formou após essa data. Esta decisão está de acordo com a declaração de Beit Shammai, mas Beit Hillel diz: o ano novo para as árvores é no 15º de Shevat. Guemará. O ano novo para os reis, com relação ao que Alahá é mencionado na Mishnah, porque é necessário definir uma data específica para contar os anos de governo de um rei, em vez de contá-los a partir do dia em que ele sobe ao trono. Rav Hizda disse: é para determinar a validade dos documentos. Era prática comum datar documentos de acordo com os anos de governo do rei. Portanto, era importante que esses anos começassem em um tempo fixo. Para que se saiba se determinado documento foi pré-datado ou pós-datado, como aprendemos em uma Mishnah, as notas promissórias pré-datadas, ou seja, as notas promissórias datadas antes da data em que o empréstimo efetivo ocorreu, são inválidas, porque um documento de empréstimo cria um gravame sobre o imóvel do mutuário. Ao datar o documento antes do próprio empréstimo, o credor tem uma hipoteca fraudulenta sobre o imóvel, que pode ser usada contra qualquer futuro comprador. Portanto, os sábios ordenaram que uma nota promissória pré-datada não estabelece um gravame, mesmo a partir da data verdadeira do empréstimo. Mas as notas promissórias pós-datadas com data posterior à data em que o empréstimo efetivamente ocorreu são válidas, pois a pós-datação da nota não apresenta oportunidade de fraudar um comprador. Os sábios ensinavam em uma baraíta: se um rei subiu ao trono no 29º de Adar,
o mês anterior a Nissan, uma vez que o primeiro de Nissan chega, embora ele tenha reinado por apenas um dia, um ano é contado para o seu reinado. Seu primeiro ano de governo é completado a partir do primeiro de Nissan, mas ele subiu ao trono apenas no primeiro de Nissan. Conta-se um ano adicional para seu reinado apenas quando o próximo Nissan chegar. O mestre disse, citando a Baraita, se um rei subiu ao trono no 29º de Adar, uma vez que o primeiro de Nissan chega, um ano é contado para o seu reinado. A Guemará comenta isso, nos ensina que Nissan é o ano novo para os reis, e também nos ensina que um dia em um ano é considerado um ano. Embora este rei tenha governado por apenas um dia, um ano inteiro é contado para o seu reinado. A Guemará pergunta, considere a próxima cláusula da Baraita, mas se ele subiu ao trono apenas no primeiro de Nissan, um ano não é contado para o seu reinado até que o próximo primeiro de Nissan chegue. Isso não é óbvio? A Guemará explica, não. É necessário para um caso em que os príncipes concordaram em nomeá-lo como rei já no mês de Adar, para que você não diga que, como a decisão de nomeá-lo rei foi tomada já em Adar, uma vez que o primeiro de Nissan chega, eles devem contá-lo no segundo ano de seu reinado. Portanto, o Baraita nos ensina que o conde começa apenas a partir de quando ele realmente começou seu governo. Os sábios ensinavam em uma Baraita, se o rei morreu no mês de Adar e outro rei o sucedeu ao trono nesse mesmo Adar, conta-se o ano para este, ou seja, o rei anterior como seu último ano, e para aquele, ou seja, o novo rei que começou seu reinado em Adar, se o primeiro rei morreu no mês de Nissan e outro rei o sucedeu nesse mesmo Nissan, conta-se o ano para este, o rei anterior, e para aquele, o novo rei. Mas se o primeiro rei morreu em Adar e outro rei o sucedeu em Nissan, conta-se o primeiro ano para o primeiro rei como seu último ano, e o segundo ano para o segundo rei como o primeiro ano de seu reinado. O mestre disse, se o rei morreu em Adar e outro rei o sucedeu ao trono nesse mesmo Adar, conta-se o ano para este, ou seja, o rei anterior, como seu último ano, e para aquele, ou seja, o novo rei, como o primeiro ano de seu reinado. A Guemará pergunta, isso não é óbvio? A Guemará explica, para que você não diga que um ano não pode ser contado para dois reis, e assim o ano interior deve ser contado apenas para o rei anterior, a Baraita nos ensina que os anos de dois reis podem se sobrepor e serem contados em um único ano. A Guemará cita a próxima frase da Baraita. Se o primeiro rei morreu em Nissan e outro rei o sucedeu nesse mesmo Nissan, conta-se o ano para este, o rei anterior, e para aquele, o novo rei. A Guemará pergunta, isso não é óbvio? A Guemará explica, para que você não diga que quando dizemos que um dia em um ano é considerado um ano completo, isso só se aplica quando o dia é no final do ano, ou seja, como seu reinado continuará no ano seguinte, o dia é considerado como um ano inteiro, mas se o dia é no início do ano, não devemos dizer que o início de Nissan é contado com mais um ano para o rei anterior. Portanto, nos ensina que não há essa distinção. Foi ainda ensinado na Baraita, mas se o primeiro rei morreu em Adar e outro rei o sucedeu em Nissan, conta-se o primeiro ano para o primeiro rei como seu último ano e o segundo ano para o segundo rei como o primeiro ano de seu reinado. A Guemará pergunta,
Isso não é óbvio? A Guemará explica: não, é necessário para um caso em que os príncipes decidiram nomeá-lo como rei em Adar, e ele também é um rei, filho do rei anterior, para que sua sucessão ao trono seja automática. Para que você não diga que, quando o primeiro de Nissan chegar, 2 anos devem ser contados para seu reinado. Isso nos ensina que se conta apenas de Nissan, quando ele realmente sucedeu seu pai ao trono. Rabi Yohanan disse: de onde deriva que se conta os anos de reinados apenas de Nissan? Como se afirma, e aconteceu no 480 anos depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ziv, que é o 2º mês que ele começou a construir a casa do Senhor. Este versículo justapõe o reinado de Salomão ao êxodo do Egito. Assim como se conta os anos desde o êxodo do Egito de Nissan, quando o povo judeu deixou o Egito, também se conta os anos do reinado de Salomão de Nissan. A Guemará pergunta: e de onde derivamos que contamos os anos do êxodo do Egito de Nissan? Talvez os contemos de Tishrei? A Guemará responde: não deve entrar em sua mente dizer isso, como está escrito: e Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor por ordem do Senhor, e morreu lá, no 40º ano depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês. Números, capítulo 33, verso 38. E mais tarde está escrito: e aconteceu no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 1, verso 3. Do fato de que, quando a Bíblia fala do mês de Av, que é o 5º mês, ela chama esse ano de o 40º ano. E quando fala do Shevat, também chama esse ano de o 40º ano. A implicação é que o ano novo não começa em Tishrei. Se fosse o caso de o ano novo começar em Tishrei, Av e o Shevat seguinte não seria no mesmo ano, porque o ano teria mudado em Tishrei. A Guemará levanta uma objeção. É certo que, neste caso da morte de Arão, é explicitamente afirmado que o ano é contado a partir do êxodo do Egito, como afirma, no 40º ano depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. Mas, com relação a este outro incidente da oração de Moisés, onde se sabe que o ano é contado a partir do êxodo do Egito, talvez tenham se passado 40 anos desde o estabelecimento do tabernáculo no deserto. A Guemará responde, de acordo com o que Rav Papa disse, em um contexto diferente, que o significado de uma instância de expressão, o 20º ano, pode ser inferido de outra instância da expressão, o 20º ano. Por meio de uma analogia verbal, aqui também o significado de uma instância da expressão, o 40º ano, pode ser inferido de outra instância da expressão, o 40º ano, a título de analogia verbal, assim como aqui em relação à morte de Arão, o conte é do êxodo do Egito, também aqui, no que diz respeito à oração de Moisés, embora isso não seja declarado explicitamente, o conte é do Egito. A Guemará levanta outra questão. Mesmo que isto sirva como prova de que esses dois eventos ocorreram no 40º ano do êxodo do Egito, de onde se sabe que o incidente da morte de Arão em Av ocorreu primeiro? Talvez o incidente da oração de Moisés em Shevat tenha ocorrido primeiro. Caso em que é possível que os anos do êxodo sejam contados
não de Nissan, mas de Tishrei. A Guemará rejeita este argumento. Não deve entrar em sua mente dizer isso, pois está escrito que Moisés fez sua oração depois de ter matado Sião. Deuteronômio 1:4. E quando Arão morreu, Sihon ainda estava vivo, como está escrito. E quando o cananeu, o rei de Arad, que habitava no sul, ouviu dizer que Israel veio pelo caminho de Atarim e lutou contra Israel, Números 21:1, que relato ouviu? Ele ouviu que Arão havia morrido e que as nuvens de glória haviam se retirado do povo judeu, e ele pensou que tinha recebido permissão para travar guerra contra o povo judeu, e é assim que está escrito. E toda a congregação viu que Arão estava morto. E choraram por Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Números capítulo 20, verso 29. Sobre isso, Rabi Abahu disse: não leia o versículo como "e eles viram", Vairu, mas leia-o como "e eles foram vistos", Vaierau, por outros, porque a cobertura das nuvens da glória havia sido removida deles. E a próxima palavra, que deve ser entendida como significando porquê, de acordo com a afirmação de Reish Lakish. Como disse Reish Lakish, a palavra que é usada na Bíblia em 4 sentidos: se, talvez, mas e por quê. Portanto, o versículo deve ser entendido da seguinte forma: e toda a congregação foi vista, isto é, revelada, porque Arão havia morrido. Isso mostra que no momento da morte de Arão, Sihon ainda estava vivo. A oração de Moisés, que foi proferida depois de ele ter matado Sihon, deve ter ocorrido mais tarde. A Guemará levanta uma objeção contra essa prova. Ela é comparável? Lá, o versículo está falando de Canaã, rei de Arad, enquanto aqui o versículo está falando de Sihon. Que provas, então, podem ser trazidas de um em relação ao outro? A Guemará explica: um sábio ensinado em uma baraíta, todos os 3 nomes estão se referindo à mesma pessoa. Ele é Sihon, e ele é Arad, e ele também é Canaã. Ele foi chamado de Sihon porque era semelhante em sua selvageria a um potro, Seiá, no deserto, e foi chamado de Canaã por causa de seu reino, pois governava o povo cananeu. E qual era o seu verdadeiro nome? Arad. Arad era o nome dele. Alguns dizem uma explicação alternativa. Ele foi chamado de Arad porque era semelhante a um asno selvagem, Arod, no deserto. E ele foi chamado de Canaã por causa de seu reino. E qual era seu verdadeiro nome? Sihon era seu nome. A Guemará levanta outra questão. É verdade que, ao contar os anos do êxodo do Egito, Av e o Shevat seguinte fazem parte do mesmo ano, mas não foi estabelecido que a contagem de anos do êxodo seja especificamente de Nissan? Digamos que o ano novo para este fim é no mês seguinte, o mês de Iyar. A Guemará rejeita esta proposta. Não devemos entrar em sua mente dizer isso, como está escrito: e aconteceu no primeiro mês do 2º ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi estabelecido. Êxodo capítulo 40, verso 17. E está escrito: e aconteceu no 2º ano, no 2º mês, no 20º dia do mês, que a nuvem foi levantada de cima do tabernáculo do testemunho. Números capítulo 10,
verso 11. Pode-se argumentar da seguinte forma, do fato que, quando a Bíblia fala de Nissan, que é o primeiro mês, ela o chama de o segundo ano. E quando fala de Iyar, seguinte, que é o segundo mês, também o chama de o segundo ano. Por inferência, Rosh Hashanah não está no início de Iyar. Se o ano novo começasse em Iyar, Nissan e Iyar seguinte não ocorreriam no mesmo ano, pois o ano teria mudado em Iyar. A Guemará pergunta mais. E diga que o ano novo para este fim é o terceiro mês e o mês de Sivan. A Guemará rejeita esta sugestão. Não deve entrar em sua mente dizer isso, como está escrito no terceiro mês, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no mesmo dia eles entraram no deserto do Sinaí. Êxodo 19:1. E se é para que o ano novo seja o início de Sivan, o versículo deveria ter dito no terceiro mês, no segundo ano depois, que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, como um novo ano havia começado. A Guemará continua, mas talvez se possa dizer que o ano novo para contar o êxodo é no quarto mês, o mês de Tammuz. Ou dizer que é no quinto mês, o mês de Av, ou dizer que é no 12º mês, o mês de Adar. Não há uma refutação clara de que estes meses não são o ano novo. Em vez disso, Rabi Elazar disse: é daqui que se deriva que os anos de governo de um rei são contados a partir de Nissan, como se afirma, e começou a construir no segundo mês, no segundo, no quarto ano do seu reinado, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 2. Qual o significado das palavras o segundo? Não significa segundo mês a partir do qual o reinado de Salomão é contado? Esta é uma prova clara de que os anos de governo de um rei são contados a partir do primeiro mês, ou seja, o mês de Nissan. Ravina se opõe veementemente a isso. Por que não dizer que as palavras o segundo estão se referindo ao segundo dia do mês? A Guemará responde: se sim, deveria ter declarado explicitamente no segundo do mês, pois essa é a formulação geralmente usada na Bíblia para se referir a um dia específico do mês. A Guemará levanta outra objeção. Por que não dizer que as palavras o segundo estão se referindo ao segundo dia da semana? Esse argumento é rejeitado por dois motivos. Primeiro, não encontramos o segundo dia da semana sendo escrito. Em nenhum lugar, a Bíblia dá o dia da semana em que um determinado evento aconteceu. E além disso, o versículo justapõe a segunda instância da palavra segundo a primeira instância da palavra segundo. Assim como o primeiro segundo está se referindo a um mês, o segundo segundo está se referindo a um mês. É ensinado em uma baraíta, de acordo com a opinião de Rabi Yohanan, de onde se deriva que se conta os anos de reinado dos reis apenas a partir do mês de Nissan. Como se afirma, e aconteceu no 480 anos depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Ziv, que é o segundo mês, que ele começou a construir a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. E está escrito: e o sacerdote Arão subiu ao monte Hor por ordem do Senhor. E morreu lá, no 40º ano depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no quinto mês, no primeiro dia do mês. Números, capítulo 33, verso 38. E mais tarde está escrito: e aconteceu no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês,
que Moisés falou aos filhos de Israel. E está escrito: depois de ter matado Sihon, o rei dos amorreus, que habitava em Heshbon, Deuteronômio 1 e 4, e diz: e quando o cananeu, o rei de Arad, que habitava no sul, ouviu, Números 33, 40, e diz: e toda a congregação viu que Arão estava morto, e choraram por Arão 30 dias. Números, capítulo 20, verso 29. E diz: e aconteceu no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi estabelecido. Êxodo, capítulo 40, verso 17. E diz: e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, no 20º dia do mês, que a nuvem foi retirada do tabernáculo do testemunho. Números, capítulo 10, verso 11. E diz: no terceiro mês, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinaí. Êxodo, capítulo 19, verso 1. E diz: e começou a edificar no segundo mês, no segundo, no quarto ano do seu reinado. Segundo Crônicas, capítulo 3, verso 2. Esta lista de versículos resume a explicação de Rabi Yohanan. Rav Hizda disse: eles ensinaram que os anos do governo de um rei são contados a partir do 1º de Nissan apenas em relação aos reis judeus de Israel. Mas os anos dos reis das nações gentias do mundo são contados a partir de Tishrei, como é afirmado. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu no mês de Kislev, no 20º ano, como eu estava em Xuxá, na capital. Neemias 1 e 1. E está escrito: e aconteceu no mês de Nissan, no 20º ano de Atarxerxes, o rei, que o vinho estava diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Neemias, capítulo 2, verso 1. De fato que quando a Bíblia fala do mês de Kislev, o chama de 20º ano, e quando fala do seguinte Nissan, também o chama de 20º ano. Por inferência, o ano novo para os reis gentios não começa em Nissan. Se o ano novo começasse em Nissan, Kislev e Nissan seguinte não ocorreriam no mesmo ano. A Guemará levanta uma objeção. É verdade que neste segundo versículo é explicitamente afirmado que o conte se refere aos anos de Atarxerxes. Mas quanto a esse primeiro ano, de onde se sabe que o conte se relaciona com os anos de Atarxerxes? Talvez segue-se a outra contagem. Rav Papa disse: o significado da primeira instância da expressão 20º ano pode ser inferido da seguinte instância da expressão o 20º ano por meio de uma analogia verbal. Assim como lá a referência é o 20º ano de Atarxerxes, também aqui a referência é o 20º ano de Atarxerxes. A Guemará levanta outra questão. Embora esses dois eventos tenham ocorrido no mesmo ano, de onde se sabe que o incidente ocorrido em Kislev ocorreu primeiro? Talvez que ocorreu em Nissan tenha ocorrido primeiro, caso em que é possível que até mesmo os anos dos reis gentios sejam contados a partir de Nissan. A Guemará responde: não deve entrar em sua mente dizer isso, como é ensinado em uma baraíta. As palavras que Hanani disse a Neemias no mês de Kislev, Neemias disse ao rei no mês de Nissan. A baraíta explica: as palavras que Hanani disse a Neemias em Kislev são as que estão declaradas. As palavras de Neemias, filhos de Hachalias, e aconteceu no mês Kislev, no 20º ano, como eu estava em Xuxá, na capital, que Hanani, um de meus irmãos, saiu de Judá.
ele e certos homens, e perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado, que haviam saído do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E disseram-me: os remanescentes que restam do cativeiro lá na província sofrem muitas dificuldades e insultos, e o muro de Jerusalém é derrubado, e suas portas são queimadas com fogo. Neemias, capítulo 1, versos 1 ao 3. Neemias disse estas palavras ao rei em Nissan, como se afirma: e aconteceu no mês Nissan, no 20º ano de Atarxerxes, o rei, que o vinho estava diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Agora eu não tinha ficado triste antes em sua presença. E o rei me disse: porque seu rosto está triste, vendo que você não está doente. Isso nada mais é do que tristeza do coração. Então eu tive muito medo e disse ao rei: deixe o rei viver para sempre, porque meu rosto não deve ficar triste quando a cidade, o lugar dos túmulos de meus antepassados, está devastada e seus portões são consumidos pelo fogo? Neemias, capítulo 2, versos 1 ao 3. Então o rei me disse: pois o que você pede? E então orei ao Deus dos céus, e eu disse ao rei: se agradar ao rei, e se o teu servo tiver encontrado favor aos teus olhos, que me envies a Judéia, a cidade das sepulturas dos meus antepassados, para que eu a reconstrua. E o rei me disse: o consorte também sentado ao seu lado, por quanto tempo será a tua viagem? E quando voltará? Por isso agradou ao rei enviar-me, e eu lhe estabeleci um tempo. Neemias capítulo 2, verso 4 ao 6. Rav Yosef levantou uma objeção contra a regra estabelecida por Rav Hizda de que os anos dos reis gentios são contados a partir de Tishrei, do versículo que afirma: no 24º dia do 6º mês, no 2º ano de Dário, o rei, Ageu, capítulo 1, verso 15. E está escrito imediatamente depois, no 7º mês, no 2º ano, no 21º dia do mês. A palavra do Senhor veio pelo profeta Ageu, dizendo, Ageu, capítulo 2, verso 1. E se fosse para que os anos dos reis gentios fossem contados a partir de Tishrei, o que o versículo precisava afirmar é: no 7º mês do 3º ano, como um novo ano já havia começado para ele. Rabi Abaú disse, em resposta a esta objeção: Ciro era um rei virtuoso e, consequentemente, Ageu contou os anos de seu reinado como os dos reis de Israel, ou seja, de Nissan. Rav Yosef se opõe fortemente a essa explicação por duas razões. Uma objeção é que, se é assim, os versículos se contradizem, como está escrito: e esta casa foi terminada no 3º do mês, Adar, que foi no 6º ano do reinado de Dário, o rei. Esdras 6 e 15. E é ensinado em uma baraíta, nessa mesma época, no ano seguinte, Esdras subiu da Babilônia junto com sua companhia de exilados, e está escrito na Bíblia: e veio a Jerusalém no 5º mês, que foi no 7º ano do rei. Esdras, capítulo 7, verso 8. E se fosse para que os anos deste rei fossem contados como os dos reis de Israel, o que o versículo precisava afirmar era que foi no 8º ano do rei. E mais, uma segunda objeção, a objeção de Rav Yosef e a resolução de Rabi Abaú são comparáveis? Lá, Rabi Abaú fala de Ciro, enquanto aqui os versos falam de Dário. E nunca foi dito sobre Dário que ele era um rei virtuoso. A Guemará explica: isso não é difícil, como os sábios ensinaram em uma baraíta. Todos os 3 nomes estão se referindo à mesma pessoa. Ele é Ciro, ele é Dário
e ele também é Atarxerxes. Foi chamado de Ciro, Coresh, porque era um rei virtuoso, Kasher. Ele foi chamado de Atarxerxes após seu reino, ou seja, este era seu título real. E qual era o seu verdadeiro nome? Dário era seu nome. A Guemará observa, em qualquer caso, é difícil, pois é um lugar, seus anos são contados a partir de Nissan, enquanto em outro lugar eles são contados a partir de Tishrei. Rabi Yitzhak disse, isso não é difícil. Como pode ser explicado da seguinte forma, aqui onde seus anos são contados de Nissan, como os reis de Israel, fala dele antes de se tornar corrupto, enquanto lá, onde seus anos são contados de Tishrei, fala dele depois que ele se corrompeu. Rav Kahana se opõe fortemente a esta explicação. Ele realmente se corrompeu depois que Esdras foi para Eretz Israel? Mas não está escrito. E o que eles precisam, tanto os jovens bois como carneiros e cordeiros, para os holocaustos do Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a palavra dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado dia a dia sem falta. Esdras 6 e 9. A contribuição de Ciro ao templo não demonstra seu temor do céu? Rabi Yitzhak disse a Rav Kahana, meu mestre, uma refutação pode ser trazida de seu próprio fardo, do texto que você mesmo citou, como o versículo seguinte continua, para que sacrifiquem ofertas de doce sabor ao Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. Esdras 6 e 10. Isso mostra que Ciro fez isso apenas para seu próprio benefício, para que os judeus sacrificassem ofertas e orassem por ele e seus filhos. A Guemará pergunta, e quem age dessa maneira não está agindo de forma exemplar? Não é ensinado em uma baraíta se alguém dá caridade, dizendo, eu dou esta cela para caridade a fim de que meus filhos possam viver, ou eu a dou para que através dela eu possa merecer a vida no mundo vindouro, ele ainda é considerado uma pessoa justa de pleno direito? Se sim, o que havia de errado com o rei trazendo oferendas para que os judeus orassem para a sua vida e pela vida de seus filhos? A Guemará responde, isso não é difícil. Aqui no caso de alguém que condiciona sua caridade, mas é considerado justo, está se referindo a um judeu. Isso porque mesmo que sua condição não seja cumprida, ele não reclamará com Deus. No entanto, lá onde Ciro não recebeu crédito por sua boa ação, porque era condicional, está se referindo aos gentios. Um gentio pode vir a se arrepender de suas ações e reclamar com Deus se sua condição não for cumprida. E se quiser, diga, de onde deriva que Ciro se corrompeu? Como está escrito a respeito da construção do templo, que ele emitiu a seguinte ordem: que a casa seja construída com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que a despesa seja paga fora da casa do rei. Esdras 6 e 4. Por que ele fez isso dessa maneira e ordenou que o templo fosse construído com uma fileira de madeira? Ele pensou, se os judeus se rebelarem contra mim, queimarei seu templo com fogo e ele será mais inflamável por causa da madeira. A Guemará levanta uma questão. Isso quer dizer que Salomão não fez a mesma coisa quando construiu o primeiro templo? Não está escrito, e construiu o pátio interior 3 fileiras de pedras talhadas em uma fileira de vigas de cedro? 1 Reis, capítulo 6, verso 36? A Guemará responde, Salomão colocou a madeira acima do alicerce de pedra, de modo que mesmo que o templo fosse queimado, o alicerce de pedra permanecia, enquanto Ciro o colocou abaixo, de modo que se ele incendiasse o templo, toda a estrutura desmoronaria.
Além disso, Salomão afundou a madeira no edifício para torná-lo menos inflamável, enquanto Ciro não o afundou no edifício. Além disso, Salomão rebocou a madeira com gesso para evitar que pegasse fogo, enquanto Ciro não rebocou a madeira com gesso. Rav Yosef disse, e alguns dizem que foi Rabi Yitzhak quem disse: de onde derivamos que Ciro se corrompeu? A partir daqui, como está escrito, e o rei me disse, o consorte, Shegal, também sentado ao seu lado. Por quanto tempo será a tua viagem? E quando voltará? Por isso agradou ao rei enviar-me e eu lhe marquei um tempo. Neemias 2:6. Qual é o significado da palavra Shegal no versículo? Rababar Lima disse em nome de Rav, significa uma cadela que se senta ao lado dele, que ele usava para relações sexuais. A Guemará levanta uma dificuldade, no entanto. Se é assim, há uma contradição do que está escrito sobre Belsazar. Mas tu te levantaste contra o Senhor dos céus, e trouxeram os vasos da sua casa diante de vós, e vós e os vossos senhores, os vossos consortes, Shegal, e as vossas concubinas, bebestes vinho neles. Daniel capítulo 5, verso 23. Se Shegal significa uma cachorra bebe vinho? A Guemará explica, isso não é difícil, pois talvez eles a treinaram para beber vinho. A Guemará levanta outra dificuldade. No entanto, se é assim, há uma contradição com o que está escrito. As filhas dos reis estão entre as favoritas. Sobre a tua mão direita está um consorte, Shegal, em ouro de Ofir. Salmos 45, verso 10. Ora, se Shegal é uma cachorra, o que o profeta está anunciando para o povo judeu? A Guemará explica, isto é o que o profeta está dizendo. Em recompensa pela Torá ser tão preciosa para os judeus quanto uma cadela é para os gentios, você mereceu o ouro de Ofir. E se quiser, diga, na verdade, a palavra Shegal em todos esses outros contextos significa consorte. Mas Rabba Bar Lima tinha uma tradição que, em conexão com Ciro, a palavra Shegal significa Shedog. E porque foi chamada de consorte, Shegal, é porque o cão era tão precioso para ele quanto um consorte. E se quiser, diga, de onde deriva que Ciro se corrompeu? É daqui como se afirma, até 100 talentos de prata, e até 100 medidas de trigo, e até 100 medidas de vinho, e até 100 medidas de azeite, e sal sem limite prescrito. Esdras, capítulo 7, verso 22. Inicialmente ele deu sem estabelecer um limite, mas agora ele introduziu um limite. Isso é rejeitado, mas talvez inicialmente ele não soubesse que limite estabelecer, pois não estava familiarizado com as necessidades diárias do templo. E depois, quando o assunto foi esclarecido, ele estabeleceu um limite apropriado. Em vez disso, é claro, como respondemos inicialmente, que é a evidência de que Ciro se corrompeu, é baseada em seu relacionamento com sua consorte e não em suas doações ao templo. A Mishnah ensina que o primeiro de Nissan é também o ano novo para a ordem das festividades. A Guemará pergunta, o ano novo para os festivais é mesmo no primeiro de Nissan? Não é no 15º de Nissan, o primeiro dia da festividade da Páscoa? Rav Hizda disse, o que a Mishnah quer dizer é que o festival que ocorre no mês de Nissan é o ano novo para festivais. A Guemará comenta, esta decisão faz uma diferença prática para quem faz um voto, a fim de determinar quando ele é responsável por violar a proibição. Você não deve demorar, e a Mishnah foi ensinada de acordo com a opinião de Rabi Shimon, como é ensinado em uma baraíta,
Se alguém faz um voto de trazer uma oferta ao templo, ou consagra um item ao templo, ou faz uma avaliação prometendo pagar o valor de uma pessoa em particular ao tesouro do templo, uma vez que 3 festas se passaram daquele dia e ele ainda não cumpriu sua promessa, ele transgride a proibição. Não tardarás, como afirma o versículo, quando jurares um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo. Deuteronômio 23, 22. Rabi Shimon diz: transgride-se a proibição de adiar, não quando 3 festivais passaram, mas quando 3 festivais passaram em sua devida ordem, ou seja, Pesach, Shavuot e Sukkot, com a Páscoa em primeiro lugar, e também o Rabino Shimon ben Yochai diria: os festivais que devem passar antes que uma pessoa seja responsável por violar a proibição de adiar são às vezes 3, às vezes 4 e às vezes 5. Como assim? Se alguém fez seu voto antes da Páscoa, são 3, pois ele pode atrasar a realização de sua oferta até a festa de Sukkot. E se ele fez seu voto antes de Shavuot, são 5, pois a contagem de 3 festivais começa apenas a partir da próxima Páscoa, e se ele fez seu voto antes do festival de Sukkot, são 4. Os sábios ensinavam em uma baraíta com relação àqueles que são responsáveis por votos de pagamento monetário ou por votos de valorizações, ou por dedicações, ou por consagrações, ofertas pelo pecado, ofertas de culpa, holocaustos, oferta de paz, votos de caridade, dízimos, ofertas primogênitas, dízimos de animais ou oferta pascal, ou para colheitas, feixes esquecidos, ou produtos de canto do campo. 3 presentes agrícolas obrigatórios que devem ser dados aos pobres. Uma vez passadas 3 festas, eles transgridem a proibição. Não tardarás. Rabi Shimon diz: estas 3 festas devem estar em sua devida ordem, com a festa da Páscoa em primeiro lugar. Rabi Meir diz: uma vez passado um só festival, transgride-se a proibição, não tardarás. O Rabino Eliezer ben Yaakov diz: passados 2 festivais, transgride-se a proibição, não tardarás. Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, diz: passado festividade de Sukkot, transgride-se a proibição, não tardarás. A Guemará prossegue explicando as várias opiniões. Qual é a lógica do primeiro Tana? Uma vez que todo o capítulo, Deuteronômio capítulo 16, acaba de concluir uma discussão sobre as 3 festas de peregrinação, porque depois de afirmar 3 vezes por ano todos os vossos machos aparecerão diante do Senhor seu Deus, Deuteronômio 16, verso 16. Preciso que a Torá escreva novamente sobre a festa da Páscoa e sobre a festa de Shavuot e sobre a festa de Sukkot, e não aparecerão diante do Senhor de mãos vazias? Deuteronômio 16, 16. Em vez disso, aprenda daqui que o versículo vem ensinar a respeito da Alahá de não tardarás, que não se transgrida a proibição a menos que esses 3 festivais tenham passado. E Rabi Shimon, que disse que não se transgride a proibição de adiar a menos que esses 3 festivais tenham passado em ordem, diz em explicação de sua opinião: não era necessário que o versículo dissesse novamente sobre o festival de Sukkot, do qual o texto imediatamente anterior estava falando, porque então ela é declarada? É ensinar que este deve ser o último, ou seja, que os 3 versículos devem passar em ordem, de modo que Sukkot seja o último dos 3. E o Rabino Meir, que diz que se transgride a proibição de adiar assim que um festival passa, qual é a justificativa para sua opinião? É como está escrito: mas para o lugar que o Senhor teu Deus
escolherá de todas as tuas tribos para colocar o seu nome ali, lá o buscarás na sua morada, e lá virás. E lá trarás os teus holocaustos, e os teus sacrifícios, e os teus dízimos, e as ofertas da tua mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas da dádiva, e os primogênitos dos vossos rebanhos e dos vossos rebanhos. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 ao 6. Isso ensina que alguém transgride a proibição se não trouxer as oferendas pelas quais é responsável assim que chegar o momento em que lá virás, ou seja, pela primeira festa. A Guemará pergunta, e os rabinos que dizem que se transgride a proibição de adiar somente depois de passadas 3 festas, como entendem esse versículo? A Guemará responde, em sua opinião, este versículo ensina que há uma mitzvah positiva para trazer as ofertas de votos no primeiro festival. No entanto, se alguém não os trouxe, ele não transgrediu a proibição de adiar, embora não tenha realizado a mitzvah positiva. A Guemará pergunta, e como os rabinos Meir rebate esse argumento? A Guemará responde, ele diria que uma vez que o misericordioso diz a alguém para trazer a oferta naquele momento, e ele não a trouxe, automaticamente ele é responsável por transgredir a proibição. Você não tardará, pois ele perdeu o tempo estabelecido pela Torá. A Guemará pergunta, e o rabino Eliezer ben Yaakov, que disse que se transgride a proibição de adiar uma vez passados 2 festivais, qual é a justificativa para sua opinião? A Guemará explica, é como está escrito, estas coisas farás ao Senhor nos tempos que vos marcaram, além dos vossos votos e das vossas ofertas de presentes, dos vossos holocaustos, das vossas ofertas de refeição e das vossas ofertas de bebida e das vossas ofertas de paz. Números capítulo 29, verso 39. De acordo com esse versículo, o tempo estabelecido para a realização dos votos é nos horários marcados e o número mínimo de vezes marcados no plural é 2. A Guemará pergunta, e como os rabinos entendem esses versículos? A Guemará explica, eles dizem que o termo tempo marcado é necessário para o ensino de Rabi Yona, como disse Rabi Yona, todos os festivais são equiparados uns aos outros. Na medida em que todos os bodes trazidos como ofertas de pecados nos festivais espiam a impureza do templo e seus objetos sagrados, assim como o bode trazido como oferta pelo pecado da lua nova, a Guemará pergunta mais. E Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, que diz que uma vez passada a festa de Sukkot, imediatamente se transgride a proibição de atrasar, qual é a justificativa para a sua opinião? A Guemará explica, é como é ensinado em uma baraíta. Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, diz, não era necessário que o versículo mencionasse o festival de Sukkot, Deuteronômio 16, verso 16, do qual o texto imediatamente anterior estava falando. Se sim, por que é declarado? É dizer que este festival é o que faz com que alguém seja considerado atrasado no cumprimento de seu voto, já que ao final do festival ele deve trazer todos os seus votos atuais para o templo, quer tenha feito seu voto pouco antes de Sukkot ou muito antes. E Rabi Meir e Rabi Eliezer ben Yaakov, o que eles expõem deste versículo? Sobre a festa da Páscoa e sobre a festa de Shavuot e sobre a festa de Sukkot. A Guemará explica, eles exigem este versículo para Alahá, que Rabi Elazar disse que Rabi Oshaya disse, como Rabi Elazar disse que Rabi Oshaya disse, de onde é derivado que a oferta Shavuot tem reparação todos os 7 dias, ou seja, que se alguém não trouxe a oferta de paz do festival no próprio festival, ele tem mais 6 dias para trazê-lo. O verso afirma no final da Páscoa e no final de Shavuot e no final de Sukkot,
equiparando assim o festival de Shavuot ao festival da Páscoa. Assim como a festa da Páscoa tem reparação todos os 7 dias, como a Páscoa tem 7 dias de duração, também a festa de Shavuot tem reparação sobre os 7 dias durante a semana seguinte ao festival de Shavuot. A Guemará pergunta: se assim for, faça uma analogia do festival de Shavuot com o festival de Sukkot, que também é mencionado em estreita proximidade com ele, e diga: assim como abaixo, em Sukkot, a oferta pode ser trazida por 8 dias, assim também aqui em Shavuot deve ser possível trazer a oferta por 8 dias. A Guemará rejeita esta sugestão. Não é assim, pois mesmo em Sukkot, a oferta de paz do festival pode ser trazida apenas por 7 dias, já que o 8º dia é um festival separado em si. A Guemará levanta uma questão. Mas você não pode dizer que dizemos que o 8º dia da Assembleia é um festival em si apenas no que diz respeito a P, Zain, Resh, Kuf, Shin, Beit, uma sigla que representa 6 aspectos únicos para o 8º dia de Assembleia. Mas no que diz respeito à questão da reparação por não trazer uma oferta de paz do festival, todos concordam que o 8º dia da Assembleia ainda é um dia de reparação para o 1º dia do festival de Sukkot. Como aprendemos em uma Mishnah, se alguém não trouxe sua oferta de paz do festival no 1º dia do festival de Sukkot, ele ainda pode trazer a oferta de paz do festival durante todo o festival e até mesmo no último dia do festival, já que o 8º dia da Assembleia é considerado como parte do Sukkot para esse propósito. Se assim for, talvez o festival de Shavuot possa ser comparado ao festival de Sukkot, de modo que a oferta de paz do festival de Shavuot também possa ser trazida por 8 dias. A Guemará responde: é preferível equiparar Shavuot à Páscoa e não Sukkot, devido ao princípio geral. Se você compreendeu muitos, você não entendeu nada. Se você entendeu poucos, você entendeu alguma coisa. Ou seja, em caso de dúvida, escolha o número menor, pois ele está incluído dentro do número maior. A Guemará pergunta: mas se sim, a respeito de que Alahá, o misericordioso, escreveu o festival de Sukkot neste versículo? A Guemará explica: é fazer uma analogia de Sukkot com a festa de Páscoa em relação a uma questão diferente.